E aí, Glauco? Estamos aí. Mais um dia. O que nós temos hoje aqui na cozinha? A gente vai preparar um macarrão, né? Um macarrãozinho um pouco diferente. Muitas vezes a gente só usa aquele molho vermelho comum ou molho branco. O molho que a gente vai fazer hoje vai ser a base de frango. Vamos usar um tomatinho fresco. Né? Fazer esse molho, preparar ele primeiro. Depois a gente vai juntar o macarrão parafuso, né? Junto com algumas ervas frescas. Sempre utilize ervas frescas para preparar, que muda muito o sabor da comida. Então, aqui a gente tem um alecrim, tem um tomilho, tem também um manjericão, tem salsinha, tem cebolinha. E depois, no final, a gente vai finalizar com um pouquinho de requeijão. Uau! Né? Então, vai dar sabor aí. A gente vai colocar para vocês essa receita aí depois na descrição do vídeo. É só vocês acompanharem que cada vez mais a gente vai estar com isso daqui melhor ainda. Legal. O programa de pai para filho começa na mesa. E na mesa tem que ter comida. Lugar de preparar comida, relacionamento, lugar de ambiente. É isso mesmo. Lugar de bate-papo. Exato. E aí que as coisas O objetivo acontecem. é esse. Há uma benção. Salmo 128 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, né? E no versos posteriores diz assim: sentará à mesa com seus filhos e verá os filhos dos seus filhos, né? Então, sentar à mesa é algo muito especial nesses dias. Top. E começa aqui na cozinha. É isso aí. E vamos partir daqui. Aqui com a comida preparada, pronto para ouvir muita coisa boa hoje. É isso aí. Vambora. Programa de pai para filho. Vamos lá. Que alegria. Agora a voz de locutor, né? Que alegria estarmos juntos à mesa. Amém. E hoje eu confesso que eu sinto Jesus sentado aqui nessa mesa. Amém. Também. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, ali ele estaria. Hoje nós somos mais que 3. Exatamente. Somos centenas, pessoas que nos ouvem onde estão, para falar de temas extremamente relevantes. Então tá aí, programa de pai para filho. Hoje nós temos um convidado mega, super especial. Jesus. Tem o nosso carinho. Amém. Viu, Nós querido? convidamos Jesus para estar aqui. Exatamente. Ele é Também, mega, né? ultra, power. Ele faz toda a É diferença. verdade. Mas hoje eu tenho a alegria de receber o pastor Jonathan. Amém. Rafael, e aí? Feliz demais. Não só o pastor Jonathan, nós temos vários irmãos aqui, são missionários, estão no serviço, e eu sei que o Senhor tem trazido pessoas estratégicas em momentos estratégicos. E o engraçado é que a gente pode até tentar estabelecer uma agenda, né? Mas quando calha, quando está na agenda de Deus. Então a gente está muito feliz porque a gente sente uma atmosfera diferente aqui. Quando até estávamos falando quando, na entrada de vocês assim já existia assim uma atmosfera, e eu sei que algo poderoso vai acontecer aqui hoje. Estou nessa Amém. expectativa. Amém. Estou nessa expectativa. Pastor Jonathan, e aí, querido? Como é que você está? Tô joia, graças a Deus, feliz por perceber o agir do Espírito Santo nesses dias. Amém. Eu acredito de todo o meu coração que nunca houve um melhor momento para a igreja manifestar aquilo que ela deveria manifestar. Amém. Porque nós somos filhos de Deus. Legal. E quando eu falo que é o melhor momento, porque eu vejo toda essa crise não como uma crise, mas como uma grande oportunidade. Quanto maior a crise, maior a oportunidade. Amém. Então, hoje sim, o cenário que nós estamos vendo no Brasil e no mundo é crítico, mas em contrapartida para nós que temos um chamado, um encargo, é a maior oportunidade que nós já tivemos em todos os tempos. Uau. Legal. E a MCM, como está? Estamos bem como corpo de Cristo, entendemos que fazemos parte da igreja. A MCM não é uma denominação, mas é parte, é um membro desse grande corpo chamado o Corpo de Cristo Jesus. Amém. Estamos bem, estamos em 45 países hoje, a MCM está com 26 anos, o nosso pastor fundador, o pastor José Rodrigues, vivo, forte, aos 83 anos, Começando visionário. agora, né? Começando agora, né? Esses dias ele disse para nós que se sentia como o Caleb, aos 40 anos. Glória. Né, para tomar posse da terra. Que bênção. E muito motivado. Amém. A gente fala um pouco mais do que Amém. ele está sentindo daqui a pouco. Amém. Pastor, nós estamos com muitos desafios. Hoje
o mundo está clamando. Há muitas inquietações, há muita coisa fora do lugar. E há um cenário mundial desestabilizado, política, economicamente, espiritualmente. E há muitos questionamentos. A partir da experiência missionária, a partir dessa plataforma internacional que vocês têm, como é que vocês estão fazendo a leitura dessa situação? Resumindo, o mundo vai acabar ou não? Já estamos na contagem resumindo. regressiva? Vamos aproveitar para a gente falar bem do trabalho que vocês estão fazendo. Eu acredito que, vou responder a pergunta em cima disso, a mídia está completamente bagunçada, comprada. Há, sim, hoje no mundo, algumas famílias que governam o mundo, e isso não é simplesmente teoria da conspiração, isso é fato. Tem gente muito importante que controla o mundo hoje, e é necessário canais como esse, que a gente vai poder falar a verdade. O YouTube e todos os outros, as redes sociais, elas criaram algo extraordinário, que é a possibilidade da gente falar aquilo que nós acreditamos e não ficar somente com aquilo que dizem para nós. Eu não assisto mais nenhum canal brasileiro. Eu falo dos canais convencionais, tradicionais, redes televisivos. Eu não tenho paciência, porque quando a gente sai do Brasil, você percebe uma outra realidade. Eu assisto canais em árabe, em francês, em inglês, para a gente poder ter uma outra percepção. Inclusive, canais americanos que são esquerdistas, eles também trazem para nós, e já estão até no Brasil, né, esse canal americano esquerdista, ele está trazendo uma notícia dizendo que ela é do exterior, mas é uma notícia comprada para fazer os brasileiros pensarem que a notícia que está vindo de fora. A mídia está muito complicada. Lá fora, o mundo está muito mais agitado, as nações estão muito mais agitadas do que realmente se apresenta. Aqui, a gente só fala do Xing Ling. Aqui no Brasil, só fala desse tal vírus importado, e vocês acompanharam tudo isso. Então, é necessário, sim, nós termos um canal ou portais ou meios de comunicação que a gente possa falar a verdade, para pelo menos conscientizar a igreja do que está acontecendo lá fora. O mundo está em chamas, a igreja são os bombeiros, mas a igreja está dormindo e não está ouvindo o alarme. Essa é a definição daquilo que você perguntou. Vai acabar? O mundo já está pegando fogo. Uau. Tá? Só que os bombeiros estão dormindo. Meu Deus, O cara. alarme está tocando. Não foi eu que disse assustador, isso, mas né? foi Leonard Ravenhill Sim. disse isso há 50 anos atrás. Jonathan, o que fazer para despertar esse povo dormindo? Eu acho que um pouco de realidade seria muito positivo, porque a igreja hoje ela vive o sonho ou uma fantasia. Hoje as pessoas elas querem ser relevantes na localidade e são insignificantes no campo missionário. Hoje a proposta é ser extraordinário sem antes ser ordinário. A igreja hoje ela quer ter tudo do bom e do melhor, mas ela não quer fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. E aí a gente criou um monte de ferramenta para ser espetacular aqui, mas a gente não é ordinário. Jesus só disse uma coisa, olha, ide por todo mundo e fazei discípulos. O como, a maneira e o jeito não importa. Só que o que eu vejo, a igreja hoje ela está vivendo uma fantasia de que se ela for extraordinária aqui, os problemas do mundo vão acabar. Mas isso, para mim, é um sonho, se não dissesse um pesadelo, porque aquilo que eu faço aqui pode, é claro, e deve transformar a comunidade aqui, mas eu não posso me esquecer daquilo que está acontecendo lá fora. Então, por que eu digo que a igreja está vivendo a fantasia? Eu estava no Peru e com um grupo de pessoas de várias missões, denominações diferentes, e eu comecei a falar sobre o tráfico humano, que é algo que a gente vive. E, geralmente, quando eu compartilho até com ímpios sobre o tráfico humano, as pessoas ficam sensibilizadas. Hoje mesmo eu estava aqui em Goiânia, no comércio, e eu comecei a falar do tráfico humano, a menina ficou chocada, porque são histórias reais. Só que por que eu estou dizendo isso? Porque, assim como o tráfico humano ele é uma realidade, o Islã é uma realidade, o budismo é uma realidade, as fortalezas são realidades. Só que a igreja ela não quer acordar. É como se ela dissesse assim, prefiro não ver. E aí eu vou dizer o que aconteceu lá no Peru. Eu comecei a falar sobre casos de meninas que elas eram abusadas com 12, 13 anos e elas tinham 30, 40 clientes por dia. E de que até as partes íntimas delas eram costuradas. Era uma reunião só de líderes. Aí uma das principais líderes disse, pastor, eu queria que o senhor não falasse mais. Ela estava chorando muito. Ela disse, eu não consigo ouvir isso. Aí eu fiquei tão nervoso na hora.
que eu me levantei, eu estava sentado, eu levantei e disse assim, enquanto você não consegue ouvir, tem uma menina deitada numa cama que não consegue aguentar mais um homem sobre ela. Então, é como se a igreja dissesse assim, eu prefiro não ver, eu prefiro não ouvir e eu prefiro continuar vivendo a minha vidinha desse jeito. Dose de realidade, eu volto no tópico, Sim. eu acho que uma dose de realidade sobre o que está acontecendo lá fora seria necessário. Eu não falo de imagens que mostram o sofrimento em si, porque isso não adianta, isso só vai impactar. Mas gerar uma consciência na igreja de que o mundo está em chamas e de que a gente precisa fazer alguma coisa. E aqui a ideia não é criar um sensacionalismo, né? Esse é o ponto. Esse ponto da realidade em si. Exatamente. Porque não é um exagero, não é? É coisas que os missionários estão vivendo e quem sai para campo sabe o que é isso. Engraçado que eu lembro da primeira experiência que eu tive em campo, 18 anos, a gente foi para um deserto do Sahel e na minha cabeça a gente estava num filme. E esse filme logo ia acabar. Então eu entrei numa crise mais ou menos de realidade e não realidade. Então eu fiquei meio aéreo, assim, até na minha volta, porque realmente existe isso de não querer fazer parte desse mundo que é uma realidade presente para outros. Então, assim, eu vou voltar para o meu mundo e no meu mundo eu tenho família, no meu mundo eu tenho essa estabilidade. Então, assim, eu vejo muito disso, a questão da não formar um senso maduro do ID e não se comprometer com aquilo que Deus está se comprometendo, não é isso? Aí vem as perguntas sobre esse despertar. Você acha que a igreja brasileira está caminhando para um processo missionário, esse despertamento, ou não? Ele está regredindo nessa ideia? A sua pergunta é difícil. A igreja investe, hoje entra em média, isso é uma pesquisa, 60 milhões de reais no caixa da igreja por dia. Isso na igreja brasileira. 60 milhões por dia. Você imagina isso vezes 30, é uma média do que entra hoje nas igrejas no Brasil. É muito dinheiro. Só que desse valor, menos de 1% é investido em missões. Então, essa estatística está um pouco parada, mas eu não sou pessimista, eu sou otimista. Eu tenho andado pelo Brasil e tenho visto que muitas igrejas estão se movendo e elas desconectaram um pouco das organizações missionárias, mas elas estão fazendo missões do seu jeito. Graças a Deus. Não está havendo aquele link da unidade, mas muitas igrejas se despertaram e estão fazendo. Sim. Vão apanhar um pouquinho, porque estão fazendo meio que sozinho. Não, a gente já tem 10 igrejas, então a gente pode fazer missões. A gente já tem 100 igrejas, a gente vai fazer missões. Só que, assim, tem a questão do know-how. Então, é como se, graças a Deus, que eles estão se movendo, mas aquilo que hoje a gente já entendeu, que missões não se faz sozinho, mesmo com a agência missionária. Hoje eu tenho trabalhado no mundo com parcerias. Várias, poderia citar aqui várias agências que nós estamos dizendo assim, ó, eu não vou reinventar a roda. Eu tenho uma parceria com um grupo que está em 130 países só com muçulmanos. Então, quando eu penso em muçulmano, em países fechados que o foco é muçulmano, eu tenho um grupo que faz só isso há 36 anos. Então, eu me uno. Sim, então, a igreja não melhorou muito, mas melhorou. E eu acredito que se esse start virar da igreja se unir com quem sabe fazer, vai ser melhor e nós vamos avançar mais rápido. E quando sai para fora é mais fácil, né? Mais prático a questão de, poxa, lá fora a gente está em guerra. Essa é a impressão que você tem, né? Eu acho que, voltando a esse ponto da realidade, porque a igreja ela não tem a mínima noção do que está acontecendo. Exatamente. Ela é embalada a um som que embala a igreja, ela dorme nesse sono do conforto. Exatamente. Ela não tem a mínima noção, né, do que está acontecendo. E, na verdade, existe um caos. Nós estamos vivendo o apocalipse. Saindo desse contexto local que nós estamos vendo enquanto igreja brasileira, e não precisa ir muito longe, que muito perto a gente está vendo situações bem complexas. De fato, nós precisamos que a igreja se desperte para essa realidade. Porque, na verdade, a igreja se tornou absolutamente legalista e está falando daquilo que já aconteceu, daquilo que já passou, de experiências de avivamentos que já aconteceram. Exatamente. E, na verdade, não há um clamor por aquilo que deve se vir e por aquilo que é relevante agora. Exatamente. Querido, nós precisamos mergulhar nessa direção. É verdade. E um adentro disso
das pautas da igreja, certo? Das pautas que a igreja tem lutado, muito é o que está favorecendo ela, não é uma comissão, né? Por exemplo, eu percebo que a igreja hoje, ela de certa forma, ela se ativou politicamente. Vamos pensar há 10 anos atrás. A igreja não era envolvida com política, né? E quando eu falo política, eu sei da nossa importância enquanto sociedade, mas a ideia da igreja fazer política, né? É uma pauta hoje na igreja brasileira, principalmente na igreja brasileira, por conta dessa guerra de ideologias. Aí vem uma pergunta: você acha que esse é um papel da igreja, a luta política também, ou não? Então, só um minutinho. Sim, fique à vontade. Essa questão da política, de fato, a igreja tem entrado nesse campo. Nós estamos em guerra. Que é um campo de batalha, se tornou um campo de batalha. Não foi pela pergunta, mas... Aí, ó, pergunta... Não foi pela pergunta. Pergunta complexa. Mas o ponto é, o foco da igreja não é política. Mas nós estamos cercados pela política. Então, eu acredito que a igreja não tem que dar mais atenção para aquilo que não é primário. O grande problema é quando a igreja inverte os valores. Por exemplo, Aí tá. quando eu vou aconselhar alguém, como pastor, né, eu penso o seguinte, que existe uma lista de prioridades. Então, eu vou conversar com a pessoa e, para mim, eu sou um pouco metódico. Primeira coisa que eu preciso saber, se essa pessoa se relaciona com Deus. Segundo, como é que está a família dela. Terceiro, como está a saúde física e emocional. Quarto, como está a finança dessa pessoa. Quinto, o ministério dela. Parece loucura, mas, para mim, o último ponto para quem quer ter ministério é ter um relacionamento com Deus. E o grande problema é que a igreja hoje ela tem mania de inverter. A gente quer saber quantas pessoas essa pessoa é capaz de influenciar. Mas o ponto é que essa pessoa não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Então, tem gente que é carismática e produz resultado. Mas o fundamento está errado e vai ruir. Então, a nossa mania como igreja é inverter esses pontos. Então, eu vou tentar fazer com que o cara seja mais influente, mas a própria influência dele, no futuro, vai despregar o que ele precisava pregar. Por quê? Quem não tem relacionamento com Deus vai dar mau testemunho. Quem não tem relacionamento com Deus não vai ter um casamento bem-sucedido. Quem não tem um relacionamento com Deus não vai ter uma vida equilibrada, saudável. E o cara vai começar a dever todo mundo e etc. Então, o que eu penso sobre a política é isso. A igreja, assim como ela inverte a ordem de prioridade no discipulado, ela também acaba fazendo isso em outras questões. Então, por isso que surge heresias e tantos falsos ensinamentos, porque ao invés da gente estabelecer o fundamento, que é Cristo, né, e o foco, a gente pega aquilo que não é tão importante e coloca em primeiro lugar. Igreja e política. A igreja precisa se envolver na política, mas não é o papel principal da igreja. A igreja precisa estar inserida na sociedade e fazer a diferença e cobrar dos políticos. E eu acredito que até treinar pessoas específicas para tarefas específicas. Agora, não é o papel principal da igreja. O papel principal da igreja é evangelizar e as nações, cuidar dos perdidos, dos feridos e fazer a diferença de maneira espiritual. Agora, vai envolver, é claro, que a política. Não sei se foi claro. Perfeito. Era o que eu pensava. Porque alguns pensam, aí não pensando nem direita e esquerda, mas alguns pensam que a nossa salvação está em uma pessoa, que A ou B ou C. E aqui não é posicionado para um lado ou outro. A gente tem uma missão e já tem um salvador com isso. E aí essa ordem de fatores, muitas vezes, ela é alterada. Exatamente. Aí entra o problema. É quando a nossa confiança deixa de estar em Deus e começa a estar no homem. Exato. E aí é um problema muito grande. Eu acredito que Deus levantou o atual presidente para fazer o que está fazendo. Claro. Mas eu não acredito nem de longe de que ele é a salvação do mundo. Não, sem dúvida. Agora, eu acredito que Deus colocou ele como um vetor para enfrentar tudo isso. E eu dou graças a Deus porque ele não é aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Exato. Ele não é o pastor da igreja, né? Porque se ele fosse do jeitinho que nós somos, Nossa, ele não poderia falar de arma, ele não poderia bater, ele não poderia brigar, ele não poderia fazer muita coisa que é necessário. Então, o que eu acredito? A igreja aumentou o nível de oração, Deus colocou alguém que iria contra o sistema e
as coisas estão acontecendo. Eu acho que o papel da igreja é esse, é orar para que Deus possa ter pessoas, por mais diferentes que seja do formato, mas para fazer aquilo que é necessário ser feito. Legal. O tempo que nós estamos vivendo, a gente precisava de alguém mais ou menos assim que nós estamos vivendo. Sim, eu penso que até os amados irmãos que estão aqui tiveram em Brasília semana passada e naquela visitinha do Bolsonaro ali na porta, eles tiveram a oportunidade de chegar perto dele. E a irmã que estava junto com a caravana ali, ela ficou muito sensibilizada, porque no aspecto visual dele havia um abatimento exacerbado. Óbvio que ele está sofrendo uma pressão política, mas espiritual. há um processo espiritual. Forte. Enquanto, óbvio, Deus está levantando pessoas para orar por ele e tal, também há uma resistência diabólica, porque andando ali em Brasília, eu tive na semana passada, porque tivemos um congresso nacional de mulheres, Pesado inclusive demais, a Damares estava, haviam pessoas fazendo trabalho ali de feitiçaria, do lado de fora, nítido na rua. Então há uma resistência. Agora, essa resistência, ela obviamente se manifesta aqui no espiritual, mas nós estamos vendo que o cerco está fechando. Qual o papel da igreja? Nós vamos orar e pegar e sair para as ruas ou não? Nós vamos nos debruçar em oração e nos aquietar. E acrescentando a pergunta, pastor, só acrescentando. Eu acredito fielmente que 2022 nós não temos só uma discussão ideológica. Eu acredito que vai acontecer algum tipo de guerra civil, assim. Aí que tá. Entrando nessa pergunta, nós vamos para a guerra, não vamos? Isso é interessante, né? Quando se fala de política e religião, não existe uma fórmula. Não. Nós temos que ser sensíveis e precisa haver uma sensibilidade do Espírito Santo. Nós não podemos ser manipulados pelos canais de mídia, independente se sejam eles tradicionais ou não. Nós precisamos realmente, em primeiro lugar, orar para entender o que vai acontecer. Eu não acredito numa igreja intimidada que não exige os seus direitos. Nós precisamos, sim, exigir os nossos direitos. Mas eu também não acredito que a igreja precisa pegar na arma. Então, o que nós temos que orar? Nós precisamos orar primeiro para que o Senhor nos dê estratégias. Numa guerra, o mais importante não é ter arma. Numa guerra, o mais importante é ter estratégia. E hoje nós não temos uma estratégia clara. A igreja não tem. O que está todo mundo é dizendo assim, vamos fazer, vamos fazer. E isso nunca foi legal, porque teve uma vez que alguém disse assim, crucifica, e outro disse, crucifica. E daqui a pouco tinha um monte de gente dizendo, crucifica. Então, o grande problema não é o que nós temos que fazer, é como nós vamos fazer. Porque uma coisa nós sabemos, nós não vamos aceitar. Agora, a última coisa que nós vamos fazer é pegar em arma. Não é o nosso papel. Agora, o nosso papel é orar, sim, e exigir um posicionamento das autoridades. É o nosso papel incentivar uma paralisação, sim. É o nosso papel incentivar uma greve dos caminhoneiros. É o nosso papel. Claro. Acho que a gente tem que incentivar isso, desde que não haja derramamento de sangue. Deus não quer, Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Agora, eu não sei, realmente estou sendo sincero, nós estamos numa mesa, estou sendo sincero, eu não tenho a fórmula, eu não sei o caminho que isso vai tomar, mas uma coisa nós sabemos, nós vamos orar muito, Amém. Vamos nos posicionar. Eu posso dizer como cristão, eu não concordo com muitas coisas que estão sendo colocadas para nós, que a igreja ela está sendo, de alguma maneira, colocada para dizer assim, não, a gente aceita. Eu acho que esse tempo acabou. A falsa humildade, né? A falsa humildade, né? Nós somos crentes, mas nós não somos bobos. Eu acho que é mais ou menos por aí. E entrando nessa ideia de guerra, de fé, nós temos algumas religiões mundiais, né? Que, de certa forma, influencia todo o processo de mundo. Né? Todo lugar que você vai existe um tipo de fé, uma espiritualidade, isso independe se a pessoa é ateia ou não é. Existe uma espiritualidade ali. Então nós temos o cristianismo sendo a primeira religião do mundo, 31%. A segunda religião seria o islamismo, né? E a religião hoje que mais cresce. Aí e eu quero até convidar quem nos assiste a fazer suas perguntas no Instagram, porque as perguntas vão ser ditas ao vivo. Só que foram praticamente a mesma pergunta. Todo mundo fazendo a mesma pergunta o que está, agora muito recente, o que está acontecendo com o Afeganistão. Essa é a pergunta. Vamos responder ela.
Deixa eu acrescentar o seu comentário. O cristianismo que você coloca envolve todos os tipos exato. de religiões que têm, então, vamos dizer assim, a fé no Cristo, Exato. independente das suas variações ortodoxas, romanas e etc, etc. Né? Então, nós estamos muito atrás Claro. daquilo que é fato. Com um adendo, 800 anos mais novo é o Islã. Então, eles têm 800 anos e estão encostando aí na porcentagem de muçulmanos de verdade. Então, apesar de estarem divididos em sunitas, xiitas e algumas outras variáveis, assim como também o judaísmo está dividido entre zelotes, herodianos e lá, né, fariseus, mas o Islã está mais focado numa tarefa que é a evangelização mundial. E a igreja perdeu esse foco. E eles estão entregando a vida para isso, né? Exatamente. Até fazendo filhos, esse processo louco de... Uma colonização Tomar o através de uma multiplicação aí de filhos, né? Eles têm a média de 11 a 14 filhos. Para o muçulmano ter 2 ou 3 é fracasso. Eles acreditam que o clã precisa ser forte. É muito comum hoje, por exemplo, na África, em toda a África, e parte da África hoje é muçulmana, né? A ideia de que ter um filho é não ter sucessor. E como a visão ela não é só de clã, mas ela é tribal, então é permitido em vários países de 4 até 16 mulheres. Então, ele tem 16 mulheres para quê? Porque ele quer ter muitos filhos. Se ele tem muitos filhos, ele tem um clã forte. Se ele tem um clã forte, ele pode guerrear por isso. Só que isso envolve o que você colocou, o Islã. Então, num pensamento tribal e de clã, a multiplicação, né, de muitos filhos faz também com que nasçam muitos muçulmanos. Esse é um ponto, é uma maneira que eles têm usado aí para evangelizar. O Islã, ele vem crescendo muito. O Islã é uma religião com fundamentos extraordinários. Não sei quem aqui já leu o Alcorão, mas todo o Alcorão ele é muito parecido com a Bíblia, apesar de vários pontos conflitantes. Eles acreditam que Adão era um profeta. E aí eles vão mudando a ordem dos fatores aí. Eles acreditam que Jesus também era um profeta. E a gente ouve até no Brasil aí que Jesus é menor do que Maomé. Isso não é totalmente verdade quando você entra dentro do mundo muçulmano. Eles acreditam que Maomé foi o porta-voz dessa verdade, mas eles consideram Jesus também como um grande profeta. Eles avaliam de maneira mais equilibrada do que a gente ouve aí solto nos púlpitos, que Issa, que é Jesus, né, ele viveu numa dispensação, na cabeça deles, na teologia deles, de milagres, e que Maomé viveu num período de repressão dos cruzados. Sim. E aí, então, Maomé viveu num tempo de guerra. Jesus vive num tempo de paz e de milagres, e Maomé vive num tempo de guerra. Então, Jesus seria maior do que Maomé em alguns aspectos por ter feito muitos milagres. Do outro lado, eles diminuem Jesus, dizendo que Jesus também viveu num período que tinha que haver milagre. Claro. Então, eles O colocam... propósito de vida dele seria isso. Entendeu? Igualar. Mas eles evangelizam através dessas verdades. E eles fundamentam em uma ideia sobre a triunidade, não, sobre, de fato, a existência de um só Deus. E aí é onde até muitos cristãos se perdem. Sim. E eu tenho visto cristãos que não têm base bíblica se converter ao Islã. Sim. Porque eles têm uma base de argumentação muito forte. Eu falo isso por experiência própria, estando dentro de países muçulmanos e, de maneira cuidadosa e zelosa, argumentando com eles, evangelizando eles. Essa religião, ela cresce muito porque ela está fundamentada no que está escrito. Hoje, no Evangelho, considerado ocidental e gospel, as pessoas não estão mais fundamentadas no que está escrito, mas naquilo que disseram. Então, nós temos uma religião que está fundamentada no que está escrito, tem prova, e essa prova ela tá registrada, e hoje nós temos um evangelho onde o que mais vale não é o que está escrito, mas o que alguém disse diferente. Certo. Por que eu estou colocando dessa maneira? Porque eu acredito que o Islã cresce, é claro, porque há todo um trabalho espiritual, né, por detrás disso, mas o fato deles argumentarem em cima do que está escrito traz base para eles, dentro daquilo que eles entendem que é a realidade. Enquanto a igreja hoje não lê a Bíblia. Não sei se o argumento está ficando claro. Sim. Então, hoje a gente tem axiologistas na mídia,
que são digitalmente, como é que a gente diz? A expressão influencers, são digital influencers, mas que eles não têm fundamento nenhum. E essa verdade sem embasamento não faz com que o evangelho cresça. E, na verdade, pastor, dentro disso gera muita falsa expectativa, né? Muita falsa Porque expectativa. a ideia que se tem da pregação pós-moderna, vamos dizer assim, não é aquela volte a Cristo. Cristo é o fundamento para você ir e fazer o que você quer fazer, né? Então tem essa ideia de a prosperidade, a bênção, então, quando vem esse aspecto de perseguição, parece que não condiz com aquilo que está reverberando a nível de pregação. Exatamente. Né? E aí, quando você olha para a condição das igrejas, por exemplo, no Oriente Médio, você percebe que ou você sabe disso, ou você é cristão, quando você aceita, ou morre. A questão de se entregar à vida. Eu lembro que a gente teve a oportunidade de ir em Burkina Faso, inclusive o pastor Glauco foi numa viagem dessa. Nós batizamos, a nossa obra batizou 1.900 muçulmanos lá. Uau. Então não é só 1.900 pessoas, muçulmanos. Você sabe muito bem como é que funciona um ex-muçulmano. É uma questão de morte. Ele escolheu morrer por Cristo. Primeiro, exclusão da família. Segundo, exclusão da sociedade. E aí, quando você vê a questão da tradição cristã hoje, é legal, é moderno, é bonito e não bate com aquilo que o Evangelho diz, né? E aí a gente chega nesse ponto, exatamente, que a gente estava colocando. Porque nós temos um evangelho sem fundamento e o Islã tem um evangelho com aquilo que está escrito. Eu não estou generalizando, tá? Claro. Então nós temos um evangelho superficial de plástico, aonde as pessoas, ao invés de decidirem perder a sua vida por amor a Cristo, elas querem que Cristo faça todos os sonhos pessoais delas. Então nós temos uma teologia hoje que incentiva as pessoas a viverem, ao invés de incentivar as pessoas a morrerem. Recentemente eu estava num dos países mais fechados do mundo por evangelho, em meio ao Ramadã. E o Senhor me deu a direção para falar para um muçulmano. Você nunca fala para um muçulmano com a Bíblia na mão, no meio do Ramadã, em lugar aberto. Então, eu não levei Bíblia, mas eu tinha a Bíblia, né? Vários textos decorados na mente de como conversar com ele. Provoquei uma situação, fechei a porta e disse, seja o que Deus quiser. É um dos países, acho que é o muçulmano mais perigoso do mundo. E eu sentei lá dentro, comecei a conversar com ele, o Espírito Santo entrou naquele momento ali, e naquela conversa ele olhou para mim e disse o seguinte, num tom de afronta. Ele disse, você não tem medo de morrer? Eu disse, não. Ele falou, a maioria dos estrangeiros, eles têm medo de morrer quando eles vêm na Somália. Você tem algo diferente nos seus olhos. Eu não vejo medo nos seus olhos. E aí eu disse, a conversa vai mudar de tom mesmo, porque agora ele está dizendo que não vê medo em mim, ele está vendo outra coisa. Então foi o sinal que eu precisava para entrar de uma vez. E eu disse para ele o seguinte, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu decidi morrer o dia que eu saí da minha casa, porque eu tenho um propósito a cumprir. Uau. E ele disse, mas você não tem medo de morrer? Eu falei, não. Ele falou, você está aqui, você sabe que você pode tomar um tiro agora. Já era uma indireta, né? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Era uma direta, uma né? pressãozinha assim básica. Uma pressãozinha de leve, mas é porque precisava romper uma barreira. Nem eu poderia confiar nele, como ele não poderia confiar em mim. Sim. Ele não sabe quem está do outro lado. É um país onde Claro. qualquer regra quebrada num período daquele é problema. Então, quando ele disse assim para mim, eu disse, eu sei. Ele falou, você já tomou um tiro? Eu falei, ainda não. E aí ele Vamos ver depois de hoje, né? olhou para mim, sorriu. E aí, a partir dali, ele disse algo que marcou a minha vida para sempre. Ele disse uma verdade, ele pregou para mim uma verdade que em 90% dos púlpitos das igrejas evangélicas eu não encontrei. Ele disse para mim, vocês cristãos, ele mudou o tom da voz. Eu falei, ele já sabe quem eu sou. Vocês cristãos, vocês incitam as pessoas a viver. E a morte para vocês é uma perda. Mas para nós muçulmanos, o morrer é lucro. Uau.
Caramba. Ele disse, vocês incentivam seus seguidores a viver e nós incentivamos os nossos a morrer. Infelizmente, nós sabemos que eles não estão vivendo a artigo definido, a verdade. Né? Mas nós temos a verdade. Só que a inversão dos valores, como a gente falou, a inversão dessa teologia é um problema grave. Porque ao invés das pessoas disserem, olha, eu estou disposto a ir, abrir mão, abnegar, para cumprir um propósito, Sim. a gente está incentivando a pessoa a abandonar isso para viver os sonhos pessoais. Sim. Jonathan, você está falando, eu estou olhando para Jesus. Jesus falou isso. Ele falou isso. Não é diferente. O muçulmano está falando o que Jesus falou. Isso que eu falei, é isso. Exatamente. Em 90% dos púlpitos não se prega o que os muçulmanos estão pregando. Então, isso é um grande problema. Porque essa eu vou colocar dessa maneira, essa inverdade pregada com tanta convicção em cima de um propósito, isso gera uma sinergia. Exato. Uma paixão. Então, eu encontrei várias situações andando por aí de que esses caras não têm medo. Enquanto alguém do exército comum, tá? Estou falando de fatos, estou falando de... Eu já presenciei uma guerra, de fato, com ponto 50. Estou falando de coisa real. Estou falando de trazer a igreja para a realidade. Estou falando de pistola. Estou falando de ponto 50 e ponto 40. Aquelas armas que giram. Tá. Uau. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto uma pessoa que está numa guerra comum, que não tem um propósito como eles têm, tá? Eles atiram, tá, esconde, tá, esconde, tá, esconde. Eles estão tão convictos que eles abrem o peito. Meu Deus. Tá. Uau. Por quê? Porque eles têm uma fé de que a recompensa deles está por vir. A igreja precisa ter essa convicção. Eu não estou dizendo que esse é um desejo de morrer. Claro, Eu é não óbvio. estou sofrendo de problema Não é a narração psicoemocional, suicida. etc. É óbvio. Mas é um entendimento de propósito. Exatamente. Eu não sei vocês, mas eu não quero morrer sem camisa, deitado no sofá, com o resto de suco e bolacha na minha barriga, mudando de canal. Eu não quero, a hora que Jesus me chamar, eu estar deitado no sofá. Amém. Eu quero que, quando Ele me chamar, eu possa estar fazendo alguma coisa que eu não vou me envergonhar por toda a eternidade. Amém. Porque uma coisa eu sei, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, de qualquer maneira, nós vamos estar de pé diante do juiz. Amém. E quando Ele me chamar, eu quero estar fazendo algo que tenha significado para a minha vida espiritual para sempre. Exato. Eu não quero. Você imagina, está trocando de canal a hora que Ele me chamar. Uau. Agora, se eu e você, cada um de nós, a gente fala muito da janela 1040, se nós estamos inseridos em algum lugar fazendo algo que vale a pena, seja por uma trombeta tocar, pá, ou uma visita de um anjo diferente. Sabe? E uau, você falar assim, cara, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sabe, esse gosto. A igreja brasileira precisa trazer de volta. Uau. Parece, Jonathan... A gente vai falar do Afeganistão. Vai, vamos lá. Não, Parece que a igreja ela está tão distante desta realidade. Nós ouvimos recentemente um missionário do Afeganistão falando sobre a realidade do Afeganistão, estando no Afeganistão, isso é coisa de uns 2 anos atrás ouvimos, e aquilo que ouvimos era absolutamente absurdo. Absurdo. A igreja não consegue processar isto, justamente por causa dessa inversão, por causa desses valores equivocados. Então, quando nós ouvimos isso, de certa forma, é meio poético. Olha que lindo que você faça. Você precisa de quanto? É mais fácil pagar. Né? Não é? É verdade. Você precisa de quanto? Por quê? A igreja enriqueceu. Nós íamos no monte antigamente, o povo ia de bicicleta, subia um monte de bicicleta. Hoje está cheio de carro importado no monte. É verdade. E as pessoas estão lá enriquecidas. Agora, sabe o que me chama a atenção? Eu não vou entrar na questão escatológica, mas existiam 10 virgens. Todas eram igrejas. Todas tinham lâmpadas. Exatamente. Mas 5 não tinham reserva de azeite. Mas o ponto que o senhor colocou sobre comprar.
Eu acredito que está muito ligado a um processo do fim, porque a igreja está enriquecida. E ela vai tentar comprar aquilo que não se pode comprar. Meu Deus. Elas disseram assim, vão lá, vocês não têm dinheiro? Exato. Vocês não têm prosperidade? Então, vocês são loucas, forte vocês são isso. insensatas. Deus, Vamos meu fazer o Deus. seguinte, vocês não passaram a vida inteira juntando dinheiro? Meu Então faz Deus. o seguinte, nós não podemos dar aquilo que não é comprado por dinheiro. Vamos fazer o seguinte, continua nessa teologia, só que agora é tarde demais. Vai lá e compra aquilo que ninguém pode comprar. Uau. E elas estavam tão entorpecidas que elas saíram para comprar o que não se podia comprar. Meu Deus. Gente, precisa anotar isso em algum lugar. Escreva isso aí. A galera tá assustada Isso aqui. aqui, não, isso aqui é a revelação do céu. Meu Deus, é. Porque é isso que Jesus está falando. É isso que a igreja precisa estar clamando e desejando, ter fome dessas coisas. Porque esse conforto que a igreja proporcionou embalou ela a esse sono, ela não imagina isso. E está com dinheiro. E tá com Para dinheiro. comprar aquilo que não pode comprar. Deixa eu contar uma história cômica, mudando um pouco de assunto e também o tom aqui. Eu vi um vídeo muito engraçado. Tô com a impressão que a gente vai sair dando tiro aqui. Rapaz, eu quero ser arrebatado. Mas eu vi um vídeo muito engraçado de um rapaz que foi no McDonald's e ele querendo fazer uma boa ação, né? Porque a gente acha que a oferta missionária é uma boa ação. E aí ele falou assim, não, eu vou pagar o meu e o do carro aí atrás. E todo envaidecido com isso, né? Aí, quanto que é o do carro atrás? A moça falou R$137. Aí o cara, você tá doido? O que é isso? Ela falou, não, porque é uma família de 7 pessoas. Aí ele olhou assim e falou, eles pediram sorvete? A moça falou, pediram, eu vou pagar um. Porque assim, é mais ou menos essa matemática missiológica. Qual que é a ideia? Cargo de consciência. A ideia é, vamos, aí a galera fica assim, pô, aí fala assim, o que precisa ser feito? Pastor Jonathan, se eu virar aqui e falar, galera, vamos, a gente consegue, tá sobrando, mas na hora de ver, Vamos ver. a hora de ver assim a conta, a hora de ver assim como que vai acontecer, a hora de falar o seguinte, é o momento de agora de entrega. Uau. E aí eu vi, na minha vida, eu tive a oportunidade de fazer intensivo, parte da escola na MCM 2009, e eu lembro do pastor José chorando e falando da oferta do Isaac, que é uma realidade. Uma das experiências que eu tive com o pastor José Rodrigues foi uma assim, a pessoa ia me apresentar, ele literalmente, assim, pessoalmente, ele estava no telefone, né? E aí, quando o pessoal ia me apresentar, disse assim, pastor, esse aqui é o... E ele veio chorando e disse para mim, você tem R$80 mil aí? Eu falei, pastor, agora? Em dinheiro? Em dinheiro? Ele falou assim, tem crianças que estão morrendo na Somália. E saiu chorando. Essa foi uma das poucas vezes que eu tive um contato com ele. E não pode nem se considerar contato. Mas isso revela o coração, isso revela o Isaac não é dele. A vida já não é dele mais, ele vive em prol do outro. E isso é a narrativa do Evangelho, né? E aí a minha pergunta é, se para o Islã, para essa ideia do Talibã, para alguns é tão marcante, tão forte, por que que para outros a saída do exército americano faz alguns até se pendurarem no avião? Por que esse contraste de uns e na mesma nação outros que estão loucos para sair dessa realidade? Tem uma questão de geopolítica, tá? Talvez não é o que vocês querem ouvir, mas tem uma questão complicada aí. Os Estados Unidos é um dos personagens que movimentam todas as pedras do xadrez. Isso não é novidade para ninguém. Os Estados Unidos, eles têm um apreço profundo pelo Afeganistão por N razões comerciais e estratégicas e etc. É o melhor lugar perto da Rússia. Então, o Afeganistão se torna extremamente interessante para uma guerra e uma defesa, uma base. Até aí não é novidade para ninguém. Os Estados Unidos, desde 2008, 2018, 10, com mais 3, dá 10 com 13 anos. Eles investiram em média 13 bilhões de dólares para essa base que não funcionou muito bem. Uma coisa que é importante a gente colocar, estou montando um cenário para a gente entender. Claro. Primeiro, os Estados Unidos com interesses, sejam quais forem, por isso, gastando muito para não
conseguir com êxito aquilo que queria. Segundo, você mata uma pessoa, mas você não mata a ideia. Isso é um pensamento filosófico também, não é novo. A filosofia, ela gerou situações onde esses mestres da filosofia eles morreram, mas a ideia perpetuou. Hoje nós temos mais cultura greco-romana dentro da igreja, na nossa sociedade, do que brasileira, do que a cultura do céu nas nossas igrejas. Por que eu estou colocando isso? Porque o Talibã não se trata de uma religião só, ele se trata de uma ideia. E essa ideia ela foi gerada numa nação inteira. O Talibã é um grupo extremista. Tá? É um grupo. Só que esse grupo só nasce por causa de uma ideia. E essa ideia não morreu. E essa ideia não pertence ao Talibã. É uma ideologia nacionalista. Entende isso? Então, mesmo quem está do lado do Talibã tem uma ideia. E mesmo quem não está de acordo com o radicalismo tem uma semente dentro de si, chamada Talibã. Tá? Então, essa ideia é uma ideia geral. Problema. Os Estados Unidos entraram no cenário, agora a gente consegue montar a ideia, eles entraram no cenário e disseram o seguinte, olha, nós vamos acabar com esse extremismo, nós vamos acabar com isso. E, só que, por seus interesses, entraram com forte armamento. Para que isso acontecesse, ele teve que ser amigo de alguém. O amigo de alguém eram esses que não eram extremistas, mas eles tiveram que pagar um preço. Porque ser amigo do inimigo é se tornar inimigo. Então, todos aqueles que se aliaram aos Estados Unidos, eles se voltaram contra a ideologia talibã, que era afegã. Concluindo o raciocínio. Se tornando amigo do inimigo, se tornou inimigo, e agora tem um grupo de afegãos, entendeu? Que não engolem tudo que os Estados Unidos falam, mas que acreditavam que os Estados Unidos os defenderia até o final, quando os Estados Unidos disse, olha, não quero ser mais amigo de vocês, e nós estamos indo embora. Por que nós não queremos ser amigo de vocês? Porque o exército de vocês não lutou pela nossa causa, e nós já colocamos 3 bilhões aqui, então nós não temos compromisso nenhum com o Afeganistão. Sim. Já não é tão interessante para nós permanecer colocando tanto dinheiro aí e morrendo americano, isso dá problema lá no nosso país. Os Estados Unidos recua com a administração atual, eu acredito que Donald Trump não faria isso, mas John Biden faz isso, e isso afeta profundamente. Quem são aquelas pessoas penduradas naquele avião? Não são pessoas comuns, são pessoas que confiaram nos Estados Unidos, que têm passaporte, que estavam morando na Europa, que estavam afegãos, que estavam morando nos Estados Unidos, que já estavam ocidentalizados, mas os Estados Unidos, para cumprir o seu propósito, convenceu esses afegãos a voltar para reconstruir. Sim, só que os Estados Unidos pegou 1.400 funcionários da embaixada e disse, estamos indo embora. O que acontece? Os Estados Unidos indo embora, eles já estão mortos. Misericórdia. O Talibã sabe quem é que era amigo do inimigo. Tem uma lista. Meu Deus. Então não tem que ser crente para morrer agora. Basta não estar sendo fiel à ideologia talibã. Então, aquele fato de subir na roda era uma ideia clara de que, assim, se eu ficar, o bicho pega. Meu Deus. Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Então, eram pessoas que não tem volta para elas. Cair do avião foi lucro para elas. Então, você está dizendo que o que morreu ou o que ficou vivo está praticamente no mesmo lugar. Condenados. Já estão mortos. Condenados. Meu Deus. Sem sentimento nenhum, apesar de doer, meu desejo, sei lá. E não é pouca gente. Nós vi no jornal que eles estão falando de pessoas que se agregaram aos Estados Unidos e que serviam até o exército ali, eram 80 mil pessoas. Então, nós estamos falando basicamente de um número inicial de 80 mil pessoas. Então, eles estão tentando, de alguma forma, sair do país. Eles precisam sair. Porque, na verdade, já tomaram, né? Já tomou até Cabul, já a capital. Até domingo eram 17. Mas a guerra, ela é o que eu disse. O problema não é o que fazer, é a estratégia que vai usar. Uma guerra se ganha quando você toma a capital. Até domingo eram 17. Cerca de 20 milhões de pessoas já estavam controladas, 17 dos 34 municípios, estados. Vamos colocar como estados para quem está ouvindo a gente entender. Então, tem 34 estados. Até domingo era 17. Quando tomou Cabul, acabou. Meu Deus.
Acabou. entendeu? E o Toda a porquê, resistência era a pastor? capital. Sim. E a pergunta é, por que que eles tomam o governo ali? Essa a Eles questão vão da... estabelecer uma Sharia. É Exatamente. um governo totalitário. Eu estou me arriscando, mas é um governo totalitário. O que significa? É o que a gente pensa que tem que ser, que vai ser. Parecido com a Coreia do Norte, seria? Exatamente igual. Aham. Exato. E é desumano o trato, a forma. Estão falando de tomar as meninas para que esses soldados que estão chegando se reproduzirem, né, e criar uma sociedade, agregar mais, ter mais filhos. Quer dizer, são coisas assim, absurdas. Vou fazer um comentário para o pessoal que está assistindo a gente entender. Eu conheço alguns lugares bem interessantes hoje, no nível de risco. A minha opinião, hoje, por que nós precisamos orar pelo Afeganistão? Dos 10 países mais perigosos do mundo, eu acredito agora, essa semana, se você somar os 10, não dá o risco que está dentro do Afeganistão hoje. Uau! Por quê? Por causa da... Você só estabelece a ordem com o caos. E o Talibã sabe muito bem como fazer isso. Entendeu? Então, não tem regra a não ser do jeito deles. Exato. Eu estava na Venezuela, quando estourou uma guerra civil lá também. E a situação estava muito tensa. E o governo Maduro estabelece paz com guerra, com caos. Então, assim, quem é a pessoa? Acabou. Pronto. Não tem Argumento. Não tem civil. Não tem, entendeu? É uma ideologia, se eu não me engano, Juliano alguma coisa. É um pensamento de militar. Nossa cabeça é civil. Os caras têm uma cabeça militar e de ditador. Então, existe regra para tudo isso. Então, como que você vai estabelecer? O país está uma grande multidão, ninguém te dá atenção, ninguém está te ouvindo. Como que você vai chamar a atenção? Você tem que mostrar impulso. Poder, né? Poder. Uau. O que faz do Afeganistão se tornar hoje o país mais perigoso do mundo, somando os 10. Eu não quero falar nomes porque eu estou Tá, visitando claro. eles, então fica Claro. ruim. Mas pega os 10, está na lista, e soma. Somado dos 10, ele... Agora, essa semana, eu acredito que o Afeganistão está mais embalado que os 10. Essa é uma opinião minha. Sim. Uma pergunta que não quer calar. E os missionários que estão lá? A gente já tem informação de que eles estão sendo entregues à morte. Misericórdia. A gente está conversando, a gente está fazendo contato, apesar de que está bem difícil, né? Tem gente tentando, mas está... Até domingo dava para falar. Depois de domingo a gente perdeu o contato com mais clareza. Né? E dentro do que nós, pessoal, às vezes entender um pouco mais o que é o Talibã. Eu estudei um pouquinho sobre a ideia, vendo de estudantes, né, essa questão do se aprimorar na lei. E o fundador do Talibã, parece que o filho dele casou com a filha do Osama Bin Laden, tem uma relação entre essa questão terrorista. Qual é a similaridade entre as demais, né, organizações terroristas com o Talibã? Todas elas, Hezbollah, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Talibã, etc. Todas elas têm o mesmo objetivo. Hoje a gente tem um Estado palestino. Nós temos hoje nações que se unem para cumprir um propósito só, estabelecer um governo único e apregoar a guerra santa contra os infiéis. Tá? Eu fico assim, são dois lados da moeda. Eu conheço muçulmanos, e até é estranho para mim falar isso, mas eu conheço muçulmanos extraordinários. Acredito. Pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas que têm uma fé boa, pessoas que são gentis, mas em contrapartida tem gente muito louca, né? Muito Radical. Então, radical, a palavra é essa. Então, o que eles têm em comum? Eles querem fortalecer o bloco. Eles não estão preocupados só com o país. A ideia é um nacionalismo radical que ele se une a um propósito de bloco. É parecido com o comunismo. Os comunistas, eles dizem assim,
Brasil, 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 Brasil. Mas na hora das reuniões, se for de São Paulo, não tem nada de Brasil. Tem de bloco. Então, quem está com a gente, quem não está. E aí começa a fazer essa contagem. Vamos pensar que a ONU estabeleceu 210 países. 1/3 de todos os países são muçulmanos hoje. E dentro desses 70 países, tem 2 ideias principais, sunitas e xiitas. Quem são os sunitas? São aqueles que apregoam a paz ou uma flexibilidade, mas todos eles são guardiões do Alcorão e dos outros livros, porque não só existe o Alcorão, né? Então, os sunitas, eles promovem relações internacionais e promovem também a questão de recurso. Agora, o sunita, ele pega o recurso que ele tem e ele é fiel à causa. Ele não vai pegar na metralhadora, mas ele vai financiar a metralhadora. Então, respondendo, o que tem em comum? Tem pessoas por detrás disso, políticos influentes, que defendem a paz, empresários fortíssimos que eles patrocinam. Para quê? Para que o propósito se cumpra no final. Eles nunca vão pegar numa metralhadora, nunca vão pegar numa arma. E se a gente for ver também dentro do que você está falando, desculpa. Não. A questão da crescente na Europa, né? A gente pensa que é só no Oriente Médio. Na verdade, nós estamos falando de 1,6 bilhões hoje, contabilizado, mais ainda, de muçulmanos. Sim. E aí você vai ver, por exemplo, no Real Madrid, tem estampado na camiseta Emirates, né? Que faz parte de todo esse contexto muçulmano. Então, assim, tem muito poder aí, tem muito dinheiro rolando, tá? Tem alguém que banca isso tudo. Tudo. E aí aumenta o risco a nível global de um todo. Quando você vai em Dubai, você vê que quanto eles têm de recurso. Quando você vai em Doha, você vê quanto que eles têm de recurso. Só em aeronave, absurdo, né? que as empresas aéreas não são o forte deles. Eles precisavam, vocês entendem um pouco de negócio, talvez mais do que eu. Você não pode ter uma empresa só. Você precisa ter uma empresa, só que aquela empresa chega no topo, você precisa ter outros investimentos. Então, a gente precisa pensar que o dinheiro deles não é as companhias aéreas. Mas quando você vai nos 2 pátios, você vai ver, eu vou pegar a Dubai, por exemplo, o A380, eu acho que é o A380, 900, agora me fugiu, mas é o avião maior e mais caro do mundo. O pátio deles tem... Uma frota imensa. Você só vê deles. É isso mesmo. Você anda por aqui, as companhias brasileiras, Gol, TAM, Azul estão alugando ainda. Exatamente. Estão alugando aeronaves americanas para taxiar no Brasil. E os caras lá têm estoques e mais estoques de A380, que são os aviões mais caros do mundo. São de 2 andares. Eu costumo brincar que o Titanic, né? Tem escadinha que os ricos sobem e os pobres ficam embaixo. Mas é uma realidade. Pastor, o Brasil inteiro, várias igrejas no Brasil, lançou a seguinte frase: ore pelo Afeganistão, né? E alguns nem... E agora foi esclarecido muitos pontos aqui sobre oração, enfim. Mas existe também a oração, né? Se você pudesse falar com alguma igreja, o que eles podem fazer para mudar algum tipo de realidade, como eles podem investir no reino, o que a gente pode fazer enquanto igreja, falando não só de ação missionária, mas agora também falando da ação da igreja para esse fim. Eu acho que primeiro é aquilo que eu falei sobre a realidade. As igrejas precisam se abrir para saber o que está acontecendo. Enquanto a gente não souber de fato o que está acontecendo, a gente não tem como agir. Então, a gente tem muita gente boa, só que essas pessoas elas estão acomodadas ou ensimesmadas, assim, no sentido de não se abrir para relacionamentos, né? Então, assim como eu disse, 60 milhões de reais entram diariamente no caixa da igreja. Eu acredito que cada igreja poderia separar um contingente de jovens vocacionados, sabe, e pessoas, investir nessas pessoas. Estou falando de confins da terra. Eu vou pegar uma expressão do pastor José Rodrigues. Jesus, ele não falou sobre nações, ele falou sobre confins da terra.
E aí tem gente que pensa assim, mas é a mesma coisa, confins da terra. Não, nós temos confins da terra no Brasil. Sim. O que são confins da terra? Lugar onde ninguém foi. Nós descobrimos agora, através dos nossos missionários na Amazônia, 60 e poucos tribos que... Isso. E a gente esteve lá, exatamente no projeto da Situação, MCM. né? É uma situação aqui delicada, porque tem órgãos que fiscalizam tudo isso. Sim. 60 tribos que não estão mapeadas. E ninguém quer mapear. Porque lá tem tráfico de órgãos, tráfico de ouro, extração de madeira. Então, é quase uma legalização, um faz de conta dos governos dessa situação. Voltando para o ponto da igreja. A igreja também está dessa maneira. Então, a igreja precisa, primeiro, focar numa visão bíblica. Segundo, preparar e separar pessoas que realmente têm a vocação. Missões não é para fugir, para pessoas que estão fugindo. Eu criei atalhos mentais para fazer muita coisa que eu faço, né? Então, para viver algumas realidades, para não temer, para estabelecer alguns propósitos, eu criei atalhos. Um deles é, melhor do que ir é ter lugar para voltar. Eu sou um cara caseiro, eu sou um cara de família, eu amo minha família. Mas eu tenho que estar o tempo inteiro num lugar diferente. Então, eu preciso criar um atalho mental para dizer assim, melhor do que ir é ter lugar para voltar. Então, quando eu saio, eu digo, Senhor, eu estou indo porque o Senhor tem um plano e eu quero voltar para minha casa para estar com os meus filhos. Por que eu estou colocando isso? Porque tem muita gente hoje que a igreja está dizendo assim, cara, está dando trabalho demais, vai para missões. Misericórdia. Tem muita gente assim que, cara, você fala bem, então você vai ser pastor. Eu acho que a gente está errando nisso, não só na questão missionária, mas nós estamos errando na aplicação dos recursos, comprando o que a gente não precisa. Nós estamos errando na separação de pessoal, de gente. Então, assim, falou bem, vai ser pastor. Não. Será que esse cara é vocacionado? Pode ser que ele tenha que ser um ótimo advogado. Sim. Pode ser que ele vai ser um ótimo empresário. E a gente acertar nisso também. Porque eu acredito que, de fato, tem gente que vai ir e vai morrer. Eu sei para que Jesus me chamou. Esses dias eu conversando com um apóstolo lá no Nortão. Lá. A gente estava comendo e eu compartilhei algumas coisas. Ele ficou tão tocado que ele levantou no meio de um restaurante assim, tradicional, chique, e ele bateu na mesa e dizia assim, você não vai morrer, você não vai morrer, você não pode morrer. Eu sorri, o pessoal tudo olhando no restaurante, eu falei, cara, eu sei que eu não vou morrer, mas se eu morrer é lucro. Você não vai morrer. Eu tenho convicção do que Jesus me chamou. Amém. Mas eu sei que quem está aqui com a gente, cada um foi chamado para uma coisa. Sem dúvida. Então, eu sei para que Deus me chamou. A gente tem que ajudar as pessoas a entender qual que é o propósito delas. E eu acho que isso vai ser um start, Rafael, para a gente fazer a diferença. Amém. Sabe, tem gente que é empresário, tem gente que é advogado, tem gente que é médico. A grande questão é se todos nós vamos trabalhar para o mesmo propósito. Amém. Glória a Deus. Eu estou lembrando de uma situação, enquanto o João está falando, 5 anos atrás eu estive em Israel. E nós fomos aonde Jesus nasceu, em tese, Sim. Belém. E quando fomos atravessar para o lado palestino, uma palestina assumiu o comboio para a gente ir lá nesse lugar. Ela disse, vocês querem ir aonde a igreja de natividade ou vocês querem ir num lugar similar, suposto, de Jesus ter nascido? Aí o grupo disse, nós queremos ir num lugar suposto, similar de Jesus. Nós não fomos na igreja, que há uma suntuosidade e tudo. E quando nós chegamos lá, ela nos levou, era uma palestina cristã. E ela ministrando ali e tal, e nos levou ao lugar. Aquilo trouxe uma confusão na minha cabeça. Porque era tipo uma grutazinha simples. O teto queimado do luzeiro ali. E ali um coxo de colocar comida e tal. Eu fiquei pensando, tem alguma coisa errada. Não está certo. Como é que pode o Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Yahvé, é muito mais do que a gente consegue conjecturar. Ele tem um filho, e aí ele manda o filho dele vir. E ele nasceu num lugar desse. Então, ele está dando importância a coisas que nós não damos importância. É exatamente o contrário.
Ele valoriza coisas que nós não valorizamos. Porque, na verdade, já tínhamos passado ali por Jerusalém, visto e tantas coisas, e tantos... Por que ele não nasceu num palácio? Porque parece que Deus não leva a isso não é relevante para ele. Ele se importa com coisas que o homem natural não se importa. É verdade. Ele dá valor a coisas que o homem natural não dá valor. Por isso, quando Jesus ele fala desse evangelho da morte, é por causa dos valores equivocados. A igreja está dando valor a coisas que Deus não dá valor. Isso é insignificante para Deus. E quando o Jonathan está dizendo, eu acho que é uma solução. Deus já deu uma alternativa para a igreja. Quando ele disse para aquele jovem rico, vai e vende. Vende tudo que você tem, Dá aos pobres. dá aos pobres, segue-me. Eu acho que essa é a chamada para nós hoje. Igreja, vende tudo que vocês têm, dá para os pobres. Isso é relevante para Deus. E vai fazer o que loucura, Ele né? quer. Hoje é uma loucura. É a loucura do Evangelho. Eu acho interessante, também não é novo, a gente pegou... É possível, na caminhada, perder o foco. É Óbvio. possível. E tem muita gente boa que começou bem e não está terminando bem. Mas ainda dá tempo de corrigir o foco. Sim. Teve gente que começou bem, com pureza de coração, mas se corrompeu com o sistema, se envolveu com tantas atividades, agendas, e deixou a simplicidade da comunhão, de estar sentado, de estar junto. Perdeu tudo isso. Mas eu quero dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo, sabe, dá tempo de voltar, dá tempo de corrigir. Sim. Nem tudo está perdido, seja você, sabe, dá tempo da gente refazer essa rota. Pensando nisso, eu penso em Barnabé. Barnabé tinha um pedigree, tinha uma marca, tinha um registro. Ele era levita. Só que ele acumulou muitas posses. E, sendo levita, ele não podia ter posses, porque a herança dele era o Senhor. E ele se convertendo ao cristianismo, ele não deixou de entender o seu propósito de nascença. Sim. Ele disse, o meu propósito não é ter bens materiais. Então, por entendimento espiritual, ele volta à origem. Ele diz, mesmo sendo cristão, a minha porção e a minha herança ao Senhor. Então, ele vai lá e sela vendendo aqueles bens, aquele campo. E ele não ofertou metade, ele ofertou tudo. Porque a herança dele era o Senhor. Então, Barnabé era um cara muito de Deus, Filho da de consolação. um caráter excepcional, só que tinha perdido o foco. Exato. Acumulou muitos bens para si. Ele entendeu o momento e disse, eu vou consertar isso como? Vendendo, dando aos pobres, entregando a administração aos apóstolos, e eu vou seguir o meu chamado. Então, eu acredito que é isso. A esperança para a igreja. Amém. Eu creio totalmente, pastor. A esperança para a Eu igreja. creio. Sabe o que eu penso, Jonathan? Essa igreja adormecida, Jesus ama ela. Ama. Deus ama profundamente essa igreja. Não importa a condição que ela está hoje, Ele ama essa igreja. Esse sono, alguém precisa gritar. Mas a esperança também, porque eu creio, obviamente, num avivamento, quando eles... E ouviu-se a voz de um grito, né? Ouviu-se o grito. Ouviu-se o grito. Na verdade, parece que todas estavam sonolentas e dormindo. Todas estavam. Todas estavam. A diferença não é que todas estavam. Tinha 5 prudentes acordados, todas estavam sonolentas. Na verdade, penso que a igreja, de forma quase que global, hoje está sonolenta. Na verdade, quando você lê Apocalipse, você fala, gente, sou eu aqui, sou eu ali. Então você fica, de alguma forma, se vendo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como pastor José Rodrigues, pastor Jones e tantos homens de Deus que nós temos na nação, eu vejo essa preocupação de voltar à essência, de restabelecer colunas, de vivenciar aquilo que Cristo pregou. Eu estou vendo isso, estou vendo hoje, principalmente a juventude, por mais que ela é vaidosa, e a gente sabe muito bem disso, mas ela se preocupa com aquilo que é Cristo. Então, a teologia bíblica está se acentuando muito. Eu percebo isso de maneira, às vezes, simplória. Eu percebo que, às vezes, existe é o que nós estávamos falando aqui muito, existe uma transição marcante entre os que oram, os que são profundos na Bíblia, e essa juventude que está absorvendo tudo isso. Mas eu percebo isso, eu percebo que nós estamos sentindo um legado, nós estamos nos responsabilizando com esse legado,
E eu sinto que Deus ele vai fazer algo conosco também. Eu tenho essa esperança. Mas eu creio, o Rafael e o pastor Jonathan, que nós estávamos falando disso agora, de homens que são ícones, que nós conhecemos, que estão escondidos, que Deus os escondeu, mas são homens que oram, estão à frente da trincheira e que são realmente comprometidos com aquilo que é relevante. Porém, esses homens vão passar, vai cair sobre a próxima geração, né? A responsabilidade disso, e depois a próxima geração. Mas eu creio que Deus se faz valer em todos os tempos de pessoas que vão ser a referência de Deus. Tão verdade que o livro de Apocalipse fala: Senhor, quem são aqueles que vão vindo com as suas vestes manchadas de sangue? Aqueles que não amaram a sua vida. E nós não estamos, suposto, falando de agora, de um futuro. Aí, quando a gente olha para a igreja e vê uma igreja sonolenta, peraí, vai ter um grito. Ela vai acordar, ela vai se arrepender. Ela não vai amar a sua vida, pelo contrário, ela vai entregar a sua vida. São aqueles que estão vindo. Claro que um processo tribulacional, mas vai acontecer alguma coisa. E Mateus 24 deixa claro: nação contra nação, reino contra reino, o amor de quase todos se esfriaria. E aí o próximo verso é: e o evangelho do reino seria pregado em todas as nações. Quase todos não são todos, né? Pastor Jonathan. Amém. Para a gente caminhar aqui para finalmente, me dá só uma última resposta. Tudo isso, querido, está vislumbrando o Apocalipse. As nações estão se aliando, os governos estão se tornando totalitários, há um distanciamento, há sinais claros do fim, ou da volta de Jesus. Nós temos uma missão. A igreja tem uma missão. Nós temos uma responsabilidade diante desse contexto. Dá uma palavra aqui para essa igreja. Dá um fecho aqui para nós, para essa igreja que precisa, entendendo esse processo, despertar para esse chamado. Amém. Ponto só montando algo para a gente, né, fundamentar e ter um argumento em cima disso. O ponto é: o ecumenismo cresce, o amor esfria, as guerras aumentam, as catástrofes aumentam, as epidemias aumentam. Isso são sinais do fim. Os céus estão anunciando lua de sangue, lua azul e etc. Então, eu acredito sim que nós estamos perto. Quando? Não sei. O ponto é: Jesus volta mesmo. Ele vem. A questão não é se ele vem, é se nós vamos estar prontos e preparados. Os sinais estão aí. As pessoas elas podem tentar negar isso, mas as coisas estão acelerando para o fim. E é como dores de parto. Aumenta a dor, diminui o intervalo. A mulher parturiente, ela começa a ter uma dor. Ai! Daqui a pouco, daqui uma hora, ai! Mas quanto mais perto do parto, maior a dor, maior a dilatação e menor o intervalo de tempo. Jesus disse que não ia acabar com a guerra, mas as guerras aumentariam, os terremotos aumentariam, e isso seria um indício de que o fim tinha chegado. A igreja hoje ela precisa despertar mesmo em um sono profundo, deitada em berço esplêndido, se levantar para cumprir o propósito. A questão que eu gostaria de desafiar os irmãos é que eu preciso viver hoje como se Jesus voltasse, mas eu devo seguir os meus planos. Ninguém tem que abandonar a faculdade, ninguém tem que parar de trabalhar, ninguém tem que abandonar tudo o que está fazendo. Não, nós devemos fazer isso com temor de Deus. Eu acredito que a igreja, o que está matando a igreja, não é o ilícito. Eu estou falando da igreja, não estou falando do mundo. Claro. O que está matando a igreja não é o ilícito, é o lícito. Paulo disse o seguinte, lá em 1 Coríntios 10, se eu não estiver errado, 26. Ele disse assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ele repete, isso faz parte de uma ferramenta linguística. A repetição não é repetição, a repetição é ênfase. Significa que ele estava gritando de maneira literária. Então, você não grita com a caneta na mão, mas você grita com expressões linguísticas. Ele disse: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. O que ele estava dizendo? Que as pessoas hoje estão vivendo o lícito
seguindo os prazeres, mas não estão construindo nada para a eternidade. O que eu quero dizer para os irmãos é, vamos focar naquilo que vale a pena. Amém. E de que maneira? Paulo deixa bem claro, e pouca gente lê esse texto. Ele diz o seguinte, cada um não pense em si mesmo. Amém. Cada um não busque os seus próprios interesses. Então, como saber, como despertar e como entender se eu estou fazendo aquilo que convém e aquilo que constrói? Quando eu deixo de pensar em mim, eu passo a pensar nos outros. A igreja atual, ela precisa se preparar com vestes de justiça, Amém. com atos de bondade, deixando de pensar em si e passando a pensar no outro. Isso convém aos olhos de Deus e isso constrói um legado para a eternidade, galardão. Amém. Que a igreja brasileira se desperte. Eu acredito na igreja. Eu acredito que a igreja vai ouvir essa voz e a igreja vai se mover nessa unção. Amém. Amém. Glória a Deus. Que pena que a gente tem que finalizar. Rapaz. Eu passaria aqui a noite inteira ouvindo. Prazeroso estar com Eu você. precisava ouvir essa palavra. Obrigado por nos abençoar nesta noite. Estou certo de que fomos profundamente abençoados. Muitas pessoas serão abençoadas e instruídas com isso que nós ouvimos nesta noite. Obrigado, querido. Obrigado, Rafael. Obrigado, pastor. Obrigado, Glauco. Nossa, tô obrigado saindo daqui cheio de Deus, gente. toda a Amém. equipe Glória a que Deus. trabalhou com a gente. Então tá aí, finalizando mais um programa de Pai para Filho. Amém. E até a próxima. Vamos sentar junto à mesa e vamos conjecturar essas coisas do céu. Deus abençoe a todos. Um abração, queridos. Amém. Coisa linda. Cara, a gente tem que falar. Acabei Coisa de pensar isso. Um podcast de 24 horas, uma vigília de podcast. Rapaz. Só pra